Por falar em Américo Martins, ele já aparece aqui com a gente, porque, Américo, o Gabriel traz um ponto. Esse decreto assinado por Donald Trump, ele não tem efeito imediato. Essa medida só entra em vigor, essa tarifação, a partir do início de março. Dia 4 de março foi a data anunciada pelo governo dos Estados Unidos. Haja negociação que a gente deve acompanhar vários países nesse momento, nessa conversa, num diálogo intensificado com o republicano. Exato, Carol. Os países estão se dividindo na resposta a esse tarifaço do presidente Donald Trump. Alguns deles estão tentando adotar uma posição mais dura, dizendo que vão resistir, vão brigar, vão adotar também retaliações contra os Estados Unidos, e outros falam abertamente já direto em uma negociação. E em alguns casos você tem a história do bad cop e good cop, ou seja, o policial mau e o bom policial. No caso, eu estou falando da União Europeia. O comissário de comércio da União Europeia disse que essa é uma situação péssima para todo mundo, que qualquer guerra comercial todo mundo só perde, ninguém ganha. E ele disse que isso vai causar inflação não apenas nos Estados Unidos, mas em vários outros países. A preocupação dele é um aumento global da inflação. Talvez não nos níveis que a gente viu logo depois da pandemia, mas um impacto que as guerras comerciais teriam na inflação ao redor do mundo. Ele foi um pouco mais a favor de uma negociação com os Estados Unidos, dizendo que iria considerar possibilidade de negociação. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, adotou uma postura mais dura, dizendo que a União Europeia vai resistir e vai tomar medidas retaliatórias, contra qualquer tarifa imposta a produtos europeus sem justificativa. O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, também disse que gostaria de ter algum tipo de negociação, e ele acha que a União Europeia deveria responder de forma conjunta aos Estados Unidos, lembrando ele que a Alemanha é um dos países que mais se beneficia com a União Europeia, e deveria, portanto, ter solidariedade com todos os outros países. Um país que definiu que a sua grande prioridade é a negociação é a Coreia do Sul. Já fala em enviar para os Estados Unidos uma delegação com representantes das 20 maiores empresas siderúrgicas do país para tentar negociar com os Estados Unidos, tentar fazer com que essas tarifas não sejam impostas, pelo menos neste patamar de 25%. E um último líder que eu gostaria de destacar, Carol, é o primeiro-ministro que está deixando o governo do Canadá, o Trudeau. Ele disse que o Canadá vai reagir, que o Canadá vai tomar medidas contra essas tarifas americanas, se necessário. Ou seja, ele tentou unir as duas coisas. Um discurso forte, nós vamos reagir, mas se for necessário, ou seja, abrindo a porta para uma expectativa de negociação. Lembrando que o Canadá, junto com o México, conseguiu fazer uma negociação preliminar com os Estados Unidos em relação àquelas tarifas que o Trump ameaçou impor a todos os produtos desses dois países, e acabou sendo adiada por pelo menos um mês. Então, o Trudeau diz que vai agir, mas abre a porta para uma esperança de negociação com o presidente americano.